Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Dando continuidade ao nosso vídeo formativo, o terceiro vídeo, por sinal, e sobre a emoção dessa alegria, da receptividade de muitos, nós adentraremos nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, sobre o momento da profissão de fé de Pedro, e de forma especial sobre o tema Quem eu sou. Sabendo que essa temática de substancial importância para a vida pessoal e espiritual de cada um, nós tentaremos deslevar ou revelar todo o seu sentido pragmático e teológico acerca dessa pergunta na qual Jesus faz para os seus discípulos. Antes de mais nada, é necessário, como já dito antes em alguns outros vídeos e pregações, que a grandeza do Evangelho são as suas particularidades. E nesse sentido, eu gostaria de aprofundar as particularidades nas quais os Evangelhos sinópticos têm, cada um dos seus autores coloca um ponto de referência, nas quais serão devidamente analisados por nós em cada vídeo. No blog Vida Interior existem textos, 4 tipos, na qual se disciplina exatamente sobre essa temática que eu sou. Então nós tentaremos nesta noite dar uma primeira posição e direcionamento para que nós possamos refletir sobre essa temática. Bem, imagina Jesus fazendo esse questionamento para os seus discípulos no meio daquelas pessoas que andavam. Jesus sabia bem utilizar a natureza a seu favor, da mesma forma que ele utilizou o monte nas bem-aventuranças para poder ecoar a sua voz. Então, possivelmente, ele estava num local estratégico. E ele coloca essa questão, quem eu sou, o que é que eles pensam de mim? Não para aqueles pagãos, porque muitos deles sequer entendiam. Porém, a situação de seguir Jesus, de ele estar sempre à frente, conotava um aspecto de importância daquele homem. E pelo teor de suas palavras, que cativava, pela sua presença cativante, poderia ter chamado a atenção no meio no qual se encontrava. Ele faz essa pergunta para aqueles que andavam, O que é que dizem sobre mim? O que é que eles pensam sobre mim? As respostas que são colocadas são 3 personagens importantes, na qual nós debateremos e analisaremos cada um deles. Primeiro, ele coloca João Batista. Segundo, ele coloca o profeta Elias. E terceiro e último, ele coloca os profetas. Então, nós iremos em cada um deles colocar o nosso posicionamento e nosso direcionamento. Bem, o primeiro personagem é João Batista. O nome dele não é João Batista, mas João o Batista. Ou seja, aquele que batiza. João, que é aquele que batiza. E ele, é lógico, é primo de Jesus direto, porque existe uma correlação entre Maria e sua mãe, Isabel. Mas interessante é a figura desse profeta. João é considerado um profeta bitestamentário, ou seja, que ele tanto pertence ao Antigo Testamento, como também pertence ao Novo Testamento, porque ele anuncia o Cordeiro de Deus. E é uma figura singular e importante. Porém, para a figura dos profetas, a forma de João agir é um pouco distinta e contraditória. As pessoas as lideranças religiosas não consideram alguém importante. Entretanto, com seu discurso incisivo e pelo seu forte testemunho, que são marcas características, isso nós vemos na sua descrição no Evangelho de Lucas, no modo como se vestia, e a tonalidade e a colocação que ele colocava nas suas pregações, é o que o distinguiam. E por esta força e por essa característica, muitas pessoas buscavam para ouvir suas palavras, suas recomendações e seus direcionamentos. Ou seja, tudo que ele pregava era uma pregação de conversão. Ele colocava que sabia, que tinha conhecimento que o povo judeu estava em pecado e tinha se afastado de Deus.
Mas também ele colocava que a justiça de Deus seria concretizada, e nessa justiça era necessário que as pessoas reconhecessem que estavam indo em direção ao caminho errado e retornassem. E a forma de retornar seria o batismo nas águas do Rio Jordão. Esse batismo inicial tinha uma característica de purificação. Então, para João era necessário dar um testemunho. E ele colocava muito através de certas simbologias nas suas pregações, do tipo da árvore que tem que dar fruto. É necessário que a função primordial de uma árvore é dar fruto. Uma árvore que não dá fruto, ela é cortada e é utilizada apenas para outros direcionamentos, mas não para aquilo que era a sua função primordial. Então João Batista era uma figura importante e o seu pedido maior era o pedido da conversão. E a forma como ele colocava e testemunhava, porque isso era que era a grandeza do seu espírito, ele testemunhava não apenas nas palavras, mas nas ações. É tanto que os dois primeiros discípulos de Jesus, André e João, são também discípulos de João Batista. E quando João coloca e profetiza sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, esses dois discípulos acabam seguindo e, por fim, chama os demais apóstolos para serem seguidores de Cristo. Então é necessário que nós também possamos nos converter, mudar a direção dos nossos caminhos e buscar uma purificação na mente, no coração e na alma. Bem, o segundo personagem importante da profissão de Pedro nos evangelhos sinópticos é o profeta Elias. A sua marca maior é exatamente o temor de Deus radicalizado. Ele também é conhecido por aquele episódio dos 400 sacerdotes de Baal, na qual ele faz todo aquele processo de adoração para que no final o nome de Deus fosse glorificado. Também é conhecido pela perseguição da rainha Jezabel, que o persegue por essa atitude, e também por fugir e também entrar em um processo depressivo, pedindo até a morte por causa das suas ações. Como nós sabemos, esse período o povo judeu, através da figura do rei, ele faz algumas alianças com reinos pagãos, e por causa dessas alianças, muitos profetas, por questionarem, são exclusos do meio do povo ou até mesmo mortos. Elias se contrapõe, ele coloca aquela força da sua pregação exatamente para mostrar o pecado que está acontecendo no meio do povo. Elias, da mesma forma como João Batista, prega a conversão e a deixar o pecado de lado, e também uma nova purificação. Só que o diferencial de João Batista, Elias faz a purificação do fogo. Então, o fogo ele tem essa simbologia de purificar, mas ele purifica modificando toda uma estrutura. Ele causa dor, ele causa um certo sofrimento para o material, porém o deixa cristalino e purificado. Da mesma forma, Deus, através do profeta Elias, emana isso no povo que está contaminado com novos sentidos, novos deuses e até novos objetivos espirituais. Então Elias ele tem esse sentido de permanência da lei, aquela lei, os 10 mandamentos, emanados desde o início para o povo judeu. Então a sua força, a sua autoridade, o seu teor, bravio de pregação, transforma essa figura, esse quem eu sou, no fato de ser alguém que me mantém firme diante de tantas adversidades. E eu não posso ser passivo, eu tenho que lutar. Eu tenho que radicalizar nesse processo de mudança, de ser violento comigo mesmo nesse processo de saída do pecado em busca da santidade. Então o profeta Elias, como é mencionado nessa profissão de Pedro, tem esse sentido. Vejam, são dois profetas que pregam a verdade, são dois profetas que pregam a conversão e são dois profetas que pregam também a purificação. A maneira e o modo são um pouco diferenciados, mas nisso é porque cada processo, cada desenvolvimento requer uma atitude ou uma simbologia diferenciada.
Por fim, o último personagem colocado na profissão de Pedro, que são os profetas. Como se sabe, os profetas são elementos escolhidos por Deus exatamente nos momentos mais difíceis no qual Israel passava. Naqueles momentos de subjugação, naqueles momentos de miséria, naqueles momentos de ociosidade, de uma apatia da fé. Então os profetas são escolhidos a dedo, exatamente de forma com um olhar divino, aquele olhar que busca não o grande, não o sábio, não o rico, mas aquele mais simples, na qual é ornado, escolhido e ungido por Deus para efetivar a vontade dele. Então os profetas sempre apareceram diante do povo escolhido naqueles momentos mais difíceis. E nessa profissão de Pedro, o intuito de Jesus é exatamente demonstrar onde estão aqueles profetas, onde estão aquelas profecias nas quais eram impostas ao povo, e o povo, reconhecendo a força da palavra que era colocada, desenvolvia todo um processo e voltava para Deus. Muitos profetas foram mortos, muitos profetas foram reclusos, aprisionados, muitos profetas foram lançados longe do meio societário, exatamente por colocar de forma ativa a palavra que provinha dos 10 mandamentos e novamente e posteriormente através da palavra de Deus. Jesus, ele coloca esse sentido nessa pergunta, quem eu sou para vocês, no sentido de aprofundar também toda a história de desenvolvimento da paixão de Deus pelo seu povo escolhido, até culminar com a figura do Cristo, que será a oferta perfeita para a conclusão do projeto de salvação de Deus, que era a recondução do homem para a harmoniosa relação de amizade que tinha desde o princípio de tudo. Então os profetas são mencionados nesse intuito. Da mesma forma como João Batista e Elias são homens e mulheres, e algumas mulheres, que também proclamam a conversão, proclamam também de forma ativa e combativa a purificação do povo. E é nesse primeiro sentido que vem o sentido dessa palavra dos 3 evangelhos sinópticos sobre a profissão de Pedro. O questionamento de Jesus não é algo abstrato ou aleatório, tem um sentido majoritário e grandioso. E é exatamente no Parion, que era o local de Cesareia, onde existiam vários cultos de Deus, que Jesus começa a colocar no coração e na alma daqueles homens e mulheres que o seguiam um novo direcionamento, para que eles mesmos se questionassem. Porque, como diria o grande santo Agostinho, algo que é fundamental para cada um de nós é saber exatamente o que ele proferia nas suas palavras. Conhece a ti mesmo e conhecerás verdadeiramente a Deus. Por fim, vem a reflexão de tudo isso. Fica para nós um direcionamento prático e teológico, no sentido de que conhecer ou ver a Deus não é apenas colocar o sentido da visão em si, mas conhecer, degustar, conhecer, aprofundar, conhecer ou ver significa abrir um canal de relacionamento profundo e íntimo. Então, nesse sentido, deste questionamento que Jesus faz para os seus discípulos, mas também atualizado para cada um de nós, que diz: quem eu sou verdadeiramente, de fato, para você? Então, nós devemos nos questionar com perguntas simples. Como é que anda a nossa oração? Como é que anda a nossa intimidade com Deus? Como é que eu vejo a minha relação com Deus através da minha relação com os meus irmãos e irmãs? Como é que eu trato? Como é que eu posso tratar bem a Deus se eu não trato aquele que é materialmente visível e perceptível ao meu lado bem? Eu tenho excluído as pessoas, eu tenho acatado as palavras que me são direcionadas em algumas pregações, em alguns direcionamentos, eu tenho aceitado o profetismo na minha vida, eu tenho aceitado as colocações que são efetivadas através de terceiros, ou eu tenho me fechado em mim mesmo? Eu acredito exatamente no poder da profecia que Deus coloca nos meus irmãos e irmãs? Ou eu apenas vejo Jesus de uma forma
que de forma superficial vem atender todo o meu egocentrismo e meu individualismo. Eu só procuro a Deus quando Ele atende os meus desejos. Eu só procuro a Deus quando Ele me faz curas e milagres. Eu só procuro a Deus quando me é conveniente. São questões que eu devo perguntar e que, através de outros vídeos de formação, exatamente baseado também nessa singular pergunta, quem eu sou, nós tentaremos resolver e analisar profundamente. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, que o Espírito de sabedoria reine em vossa alma e em vosso coração e lhe dê esse perfeito análise e uma perfeita reflexão de tudo que foi falado nesse vídeo. Boa noite e que Deus vos abençoe ricamente.